Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu tô passando aqui apenas para dizer que o vídeo que você está prestes a assistir fala sobre sabotadores. Então, tudo sobre os sabotadores, da onde que surgiu, base teórica, bases científicas, e principalmente como minimizar a sua força na nossa mente. Então, fique até o final, porque vai ser muito bom para você. Foi uma gravação de uma live que eu fiz no dia 23 de junho de 2019 e eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, esse vídeo foi feito especialmente para você. Fique comigo até o final. Um beijo, tchau, tchau! Por que eu decidi falar sobre os sabotadores? Né? Por que Simone, o que deu na sua cabeça de falar sobre os sabotadores? Eu tenho atendido muitas pessoas, graças a Deus, né? O trabalho ele tá bem intenso. Só que muitos dos meus clientes, durante as sessões, quando descobrem a atuação dos sabotadores, eles ficam surpresos por conta de algumas atitudes que eles mesmos têm. E aí eles começam a pensar, sabe? Nossa, então é por isso que eu tenho tal atitude, então é por isso que eu tenho aquela atitude. E coisas que parecem ser sempre muito natural, atitudes que são muito naturais, nós não percebemos que nós nos sabotamos através dessas atitudes. Então, o que eu pensei? Poxa vida, muitas pessoas precisam saber, muitas pessoas precisam conhecer a atuação desses sabotadores para poder minimizar esse poder na vida das pessoas. Porque é muito importante a gente entender que os sabotadores, eles nascem lá na infância, a gente vai falar sobre isso, só que assim, muitas coisas que nós nos limitamos, principalmente na nossa vida profissional, que é o foco onde eu trabalho com os meus clientes, mas não apenas na vida profissional, na vida pessoal, com relacionamento com as pessoas, com relacionamento amoroso, dentro de um casamento, os sabotadores eles agem de uma forma tão natural que nós não percebemos que é uma sabotagem. E é uma autossabotagem, essa que é a questão. E você olhar para você, você parar para pensar em você e você se conhecer é de extrema importância para que você consiga minimizar a atuação desses sabotadores. Então, quando eu decidi falar sobre os sabotadores, é exatamente por isso. Porque eu vi que muitas pessoas só perceberam a atuação dos sabotadores depois que eu fiz uma análise comportamental sobre isso. Depois que eu mandei um teste para ver qual eram os sabotadores que as pessoas têm com mais força, têm com mais intensidade na sua mente. E aí as pessoas começaram a ter os insights, falar, poxa vida, então é por isso. É por isso que eu tô desse jeito, é por isso que eu não consigo alcançar, é por isso que eu me bloqueio tanto em muitas ações. E, gente, o autoconhecimento é a melhor ferramenta para nos desbloquear, tá? Muitas pessoas procuram um coach, muitas pessoas procuram desenvolvimento pessoal por insegurança, porque não conseguem chegar a um objetivo e não entende o porquê que não consegue. Quando começa a se conhecer, quando começa a fazer o exercício de olhar para si, percebe que, na verdade, esse medo todo não é tão grande quanto aparenta. Que é possível sim você alcançar os objetivos, que é possível sim você dar continuidade na sua vida. Então, os sabotadores é uma das coisas que acontecem na nossa mente que traz a insegurança, que nos limita, que nos sabota e muitas vezes eles parecem ser bonzinhos. Muitas vezes eles parecem ser do bem. Então, isso é o que assusta. Atitudes que às vezes a gente tem como mentira na nossa vida. Como mentira na nossa vida no sentido de não, mas eu sou desse jeito porque eu faço bem para as pessoas, porque eu penso nos outros. Não, eu sou desse jeito porque ser eficiente é normal, ser produtivo é normal, ser perfeccionista é uma qualidade. Então, muitas coisas que parecem ser qualidade, muitas coisas que parecem ser pensamentos positivos, são exatamente o que nos bloqueia. Então, os sabotadores, eles agem assim, bem sorrateiramente. E é por isso que eu quis trazer esse tema. Porque muitas pessoas se iludem com atitudes que acham que são positivas e quando caem em si sobre esses pensamentos,
acabam entendendo que aquilo realmente não é positivo, que aquilo não é bom. Então, os sabotadores, eles agem dessa forma e foi por isso que eu decidi falar sobre os sabotadores. Oi, Dé, que bom que você tá aqui, bem-vinda. Leni Evangelista, bem-vinda. Então, da onde que eu tirei essa história de sabotadores, gente? Obviamente, a gente lê muito livro, né, de desenvolvimento pessoal, faz parte da minha profissão, desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. E eu conheci um livro que chama Inteligência Positiva. Eu gostaria de trazer esse livro aqui, só que eu tenho ele em PDF. Então também, quem quiser ele em PDF, eu mando depois, você me manda aí no direct uma mensagem, se eu quero ler esse livro. Eu mando o link para vocês baixarem ele em PDF. Então eu só tenho ele em PDF no celular. Então não é possível eu mostrar ele para você, o livro. Mas nada boba, né? Eu não poderia deixar vocês na mão. Esse daqui é o livro Inteligência Positiva. E por que que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque essa imagem é a do site onde é feito o teste de inteligência positiva. Então, eu trouxe para vocês, por quê? Porque muitas pessoas entram no site, veem que tem essas duas bolinhas aqui, e na verdade são dois testes mesmo. Vocês vão entender que para você entender os sabotadores, você também precisa entender a inteligência positiva. E esse livro, ele tem tudo. Tem toda a parte teórica, tem todas as pesquisas, tem todas as bases científicas, né? O que aconteceu depois que eles constataram o que é inteligência positiva. Lá tem a descrição detalhada de todos os sabotadores. Então, nos vídeos que tem lá no meu canal do YouTube, Coach Simone Ventura, entrem lá, se inscrevam no canal. Todos os vídeos que eu coloquei lá são formas reduzidas, né? É bem curto o conteúdo que eu postei sobre os sabotadores. Eu fiz um resumo sobre cada um deles, sobre a atuação de cada um deles, e nesse livro tem tudo bem detalhado. Como que foi, desde a formação dele na infância, como que ele atua, quais as mentiras que ele conta, quais os pensamentos que ele geram na nossa cabeça. Então, os sabotadores nesse livro de inteligência positiva tá tudo bem detalhado. E para você conseguir identificar a atuação dele, é necessário fazer os dois testes. Caso vocês façam esse teste, precisa fazer os dois para vocês entenderem tanto o quanto você tem de inteligência positiva, quanto o quanto que esses sabotadores atuam na sua vida e tudo mais. Nessa live eu não vou falar sobre a atuação de cada um. Quem quiser ver um resumo da atuação de cada um, tem os vídeos, eles são super curtinhos, estão lá na minha página do YouTube, tem aqui no Instagram, tem no LinkedIn, tem no Facebook, tá em todos os lugares. Mas hoje eu vou falar na questão mais teórica, onde que eles surgiram, como que eles agem e principalmente como que eu vou minimizar essa atuação deles na nossa cabeça, tá? Então, esse livro é Inteligência Positiva. O nome do autor é meio difícil, tá? Então, qualquer coisa, me perdoem pela pronúncia. É Inteligência Positiva de Shirzad Chamine. Shirzad Chamine. Então, é só procurar lá. Se você quiser esse livro, manda pra mim. Se eu quero o livro, eu mando pra você em PDF, pra você ler no celular, pra você ler na condução, pra você ler caminhando e ler do jeito que você quiser. Mas é muito bacana, tá bom? Carla, bem-vinda. O que mais? Então, nesse livro, na introdução dele, ele fala assim, a sua mente é sua melhor amiga, mas ela também é sua pior inimiga. Por quê? Porque sem que você perceba completamente, os sabotadores não detectados na sua mente provocam a maior parte dos empecilhos da sua vida, que foi o que eu falei. Os sabotadores, eles agem, muitas vezes a gente não percebe. E é isso que causa tanta coisa na nossa mente, o porquê que a gente se bloqueia sem saber que tá se bloqueando. A gente se sabota sem saber que tá se sabotando. É terrível esse negócio de sabotadores. Eles acabam com a gente, tá bom? Então vamos lá.
Antes de falar especificamente sobre os sabotadores, é importante a gente falar sobre essa bendita inteligência positiva. Simone, o livro não era para chamar sabotadores? Como que os sabotadores agem na nossa vida? E você vem falar de sabotadores com um livro que chama Inteligência Positiva? Como assim? Né? E é verdade, o livro se chama Inteligência Positiva porque o foco do livro não é só evidenciar os sabotadores. Eles falam detalhadamente sobre como os sabotadores eles agem na nossa vida, porém, a inteligência positiva é a forma que nós temos de combater os sabotadores. Então, o foco do livro é sim a inteligência positiva, porque nós temos que pensar no quê? Na solução. Tem gente que quando vê lá os sabotadores, eu descobri que o meu sabotador, além do crítico, é o esquivo. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí começa a se martirizar porque descobre o sabotador e não sabe o que fazer dele. Só que na verdade, gente, eu costumo falar com os meus clientes, com os meus coaches, que a atuação do sabotador na nossa cabeça, ela funciona como o anjinho e o diabinho. Aquela ilustração antiga e tudo mais. Oi, Wendel, lindo. Wendy, eu costumo ilustrar dessa forma, como o diabinho e o anjinho, sendo que o sabotador é o diabinho e a inteligência positiva é o anjinho, né? Por quê? Porque literalmente são as vozinhas que ficam na nossa cabeça. Como que eu vou agir? Como que eu vou agir? E entender sobre a inteligência positiva é entender a atuação desse anjinho. E a ideia é fortalecer o anjinho na nossa cabeça e o diabinho ficar fraquinho, né? Então a ideia é essa. Por isso que eu ilustro também dessa forma, para ficar mais fácil da pessoa entender. Então, a inteligência positiva é o nosso cérebro agindo, trabalhando ao nosso favor. Essa é a inteligência positiva. E aí, nesse texto, eles falam sobre o QP. O que é o QP? É o quociente de inteligência positiva, é o quociente de positividade. Então, o sábio, a inteligência positiva, o QP são as mesmas coisas. Então, assim, a inteligência positiva é o lado do nosso cérebro que trabalha a nosso favor. Os sabotadores é o lado do cérebro que trabalha contra a gente. E se eu tenho mais facilidade de dar ouvido ao anjinho, ao QP, ao sábio, à inteligência positiva, eu enfraqueço o meu sabotador e eu consigo ter muito mais resultado. Se eu começo a dar mais ouvido pro diabinho, pro sabotador, eu enfraqueço o anjinho e eu me saboto muito mais, eu me bloqueio muito mais, eu não consigo alcançar os meus objetivos por conta dessa sabotagem toda. Entendem? Então, com a inteligência positiva, você pode medir e melhorar significativamente a porcentagem de tempo que sua mente funciona em seu favor, em vez de sabotar você. É isso. No livro, ele fala bastante sobre a inteligência positiva. Então, segundo as pesquisas que tem nesse livro, foram feitas com mais de 200 estudos científicos diferentes, que coletivamente testaram 275 mil pessoas. Concluíram que esse QP... Oi, Rô, bem-vinda. Concluíram que esse QP, que é a inteligência positiva, que é o anjinho na nossa cabeça... Quando nós gastamos mais tempo dando ouvidos para esse anjinho, para esse QP, quem tem a mente dessa forma tem salários maiores, maior sucesso na área de trabalho, mais sucesso no casamento, na saúde, sociabilidade, amizade, criatividade, ou seja, tudo na nossa vida, quando nós damos mais ouvidos para o nosso sábio, para nossa inteligência positiva, tudo melhora, tá? Então, nesse livro, eles falam da importância que hoje, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles medem muito mais o QP, a inteligência positiva de uma pessoa, do que o próprio QI, que é o quociente de inteligência. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa ela pode ser muito inteligente, ela pode ter uma mente brilhante, pode ser um negócio fabuloso. Se ela não tem um quociente positivo, se ela não sabe trabalhar a inteligência positiva dela, vai chegar uma hora que ela pode espanar.
porque ela pode dar muito ouvido pro diabinho, porque ela vai dar muito ouvido pro diabinho e ela vai espanar e a inteligência dela não vai salvar. Agora, se a pessoa tem um quociente positivo elevado, tem o QI elevado, a pessoa é perfeita. Aí tá tudo certo. Então, assim, segundo as pesquisas, no livro tem mais dados, eu só trouxe 2. Vendedores com QP maior vendem 37% mais do que os colegas com QP menores. Então, a pessoa que dá mais ouvido pro anjinho, se são vendedores, vendem 37% mais do que os colegas que têm um QP menor. Os trabalhadores com QP mais alto faltam menos por doenças, têm menos probabilidade de se sentirem sobrecarregados e pedem menos demissão. E aí, se você é empreendedor, se você é uma pessoa que tem colaboradores e tudo mais, se você consegue trabalhar o lado sábio, o lado positivo da mente dos seus colaboradores, além de você ter uma produtividade muito maior da sua equipe, você tem menos índices de demissão, de falta e de tudo isso. Deu para entender a importância que tem a gente saber lidar com a nossa mente, a gente se conhecer, a gente conhecer o que nos sabota e minimizar essa força para que a gente cresça, para que a gente atue melhor, para que a gente se relacione melhor com as pessoas. O autoconhecimento, ele é fundamental para isso. E é por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Lá no livro, se você for ler o livro, depois comprar, ou se você quiser o livro, manda para mim. Se você ficar com alguma dúvida durante essa live, manda a sua pergunta que no final eu vou responder. Mas assim, quando você lê o livro, você vê que tem muito mais dados, muito mais assuntos e tudo mais para você entender melhor a atuação desses sabotadores, ok? Vocês estão entendendo? Coloca aí para mim se tá tudo claro até agora, se eu tô falando rápido demais, se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam. Vai colocando aí nos comentários. Como que tá? Eu vou beber uma aguinha enquanto vocês colocam aí. Estão entendendo tudo? Como que tá? Se quiserem o livro, ó, a Soninha já falou que quer, eu vou mandar pra ela. Qualquer coisa, se quiserem o livro, só pedir que eu mando o link pra vocês, vocês baixam ele em PDF, ele é excelente. Então, falando sobre os sabotadores em específico, o que é importante entender? Os sabotadores, eles surgem na infância, tá, gente? Eles surgem na infância, e na infância, eles têm uma característica de protetor. Como assim, Simone? Como assim protetor? Tá meio estranho o negócio, gente. Obrigada, gente, pelo retorno. Estão entendendo? O Andy tá entendendo? A gente tá falando aqui sobre os sabotadores, então eu vou meio que retomando aos pouquinhos para quem tá entrando depois não ficar meio perdido, tá? Então, os sabotadores, eles eles começam a atuar na nossa vida e eles aparecem na nossa vida na nossa infância. E eles vêm com a função de proteger a nossa mente, de proteger os nossos sentimentos. Só que carregar esses sabotadores para a fase adulta, eles acabam, essa capa protetora que eles formam na nossa infância, acaba nos prejudicando na fase adulta, acaba nos sabotando. E por na fase da infância eles parecerem protetores, acaba que é isso que confunde a nossa cabeça. Porque na nossa mente, as atitudes que nós tomamos por conta da proteção, a gente acaba achando que o sabotador é positivo. E acaba dando muito ouvido para ele. Proteger pra gente não acaba se iludindo muito, é bem isso, Mas não é só a questão da proteção, tá, gente? Existem muitos atos de proteção que são favoráveis, não é isso. É que os sabotadores em específico, eles vêm com a função de proteger na infância, só que na fase adulta essa proteção acaba sendo inversa, e aí entra nisso, Andy, que você falou. Acaba nos iludindo, tá? Eu vou dar 3 exemplos de 3 sabotadores que fala um pouquinho de como ele surge na infância. Então, lá no vídeo, nós falamos do hiperrealizador. Quem é o hiperrealizador? É aquela pessoa que encontra o seu valor em fazer,
que para ele só vai ter o valor para ele, para as pessoas, se ele fizer as coisas, se ele realizar. Então ele não dá atenção para os sentimentos, ele é uma pessoa que não se relaciona tanto, o negócio dele é fazer, porque ele acredita que as pessoas só vão valorizá-lo, só vão amá-lo, só vão aceitá-lo se ele fizer alguma coisa para elas. Então o hiperrealizador tem essa característica. O hiperrealizador na infância, como que ele aparece na infância? Mesmo com pais amorosos e que demonstram aprovação, é fácil as crianças terem a sensação de que são amadas em troca de conquistas, de obediências e de regras, de ter boas maneiras, todas essas coisas, em vez de ser incondicionalmente. Eu tenho prestado muita atenção nisso. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha, ela tem 3 anos, inclusive no último vídeo que a gente postou ontem, ela aparece fazendo participação especial no vídeo. Ela é muito fofa, vira e mexe, ela tá aqui nos vídeos comigo. E eu tenho prestado muita atenção nisso, porque realmente a criança, mesmo com os pais sendo muito amorosos, esse sabotador ele não necessariamente precisa surgir com pais que são rígidos demais ou com pais que não demonstram amor, não. Na verdade, a atuação desse sabotador, ele aparece inclusive com pais amorosos. Por quê? Porque é muito difícil para a criança entender que os pais a amam, independente se ela fizer alguma coisa ou não. Não é porque ela desobedeceu que o pai deixa de amar. O pai repreende, o pai põe de castigo, o pai fala o que tem que fazer, porque que é errado e tudo mais, mas ele não deixa de amar. Só que na cabeça da criança é muito difícil separar isso. Eu vi uma vez uma pessoa, e eu não lembro quem que foi para eu falar para vocês, mas eu lembro que eu vi uma pessoa falando que começou a falar para o filho dela o seguinte: fulano, eu te amo, não pelo que você faz, e sim pelo que você é. E começou a falar isso todos os dias pro filho, pra quê? Pra que o filho não crie essa camada protetora na mente dele, achando que o pai ou a mãe só vão amar porque ele faz alguma coisa. Desculpa, tá, gente? Tô fanha por conta da gripe, tá? Então, assim, a criança, ela tem que crescer sabendo que independente se faz a lição de casa ou não, se obedece ou não, se apronta ou não, o pai e a mãe continuam amando. Como é muito difícil a criança entender isso, é muito melhor o pai já dizer isso. E o pai demonstrar isso também, né? Porque tem isso, a criança ela aprende muito mais com exemplos do que apenas com orientações. Mas o hiperrealizador, ele nasce aí. A criança não entende que o pai ama independente do que ele faça, e aí ele dispara a fazer. Ele dispara a executar. E quando ele cresce, ele acredita, sem perceber, mas ele acredita que ele só vai conseguir a valorização, o amor, a atenção, a amizade de alguém se ele fizer alguma coisa. E aí ele não sabe falar não. Aí ele não consegue falar não para as pessoas. Aí ele se sobrecarrega de trabalho. Workaholic enraiza nele. E aí fica com pouco tempo para a família, pouco tempo para amigos, pouco tempo para ele mesmo. Porque ele pensa tanto na atuação que ele tem que fazer para as pessoas aceitarem ele, que o hiperrealizador bomba na cabeça dele. O diabinho fica como? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E o anjinho tá tentando falar o quê? As pessoas gostam de você pelo que você é. As pessoas gostam de você pelo que você é. Deu pra entender? Um outro sabotador que eu peguei aqui como exemplo é a vítima. A vítima é aquela pessoa que ela se esconde atrás das desgraças. É ó vida, ó céu, ó azar, nada dá certo pra mim. Tropeçou, só acontece comigo, sabe assim? Por quê? Porque ela acha que ela vai ter a atenção das pessoas através do vitimismo, através da dó das pessoas. A vítima normalmente até tem uma frase básica: eu não quero que ninguém tenha dó de mim, mas no fundo ela quer. Ela quer que as pessoas sintam dó dela, ela quer que as pessoas sintam pena dela, porque assim ela se sente acolhida. Como que surge esse sabotador? Às vezes associada a uma experiência de infância de não se sentir vista ou aceita.
o que leva a acreditar que tem alguma coisa de errado com ela. A última é uma estratégia para... A vítima é uma estratégia para extrair um pouco de afeição das pessoas que de outro modo não estariam prestando atenção. Então ela surge na infância daquela criança que acredita. Que fique claro aqui que eu não estou julgando a atitude de pais, tá? A questão é como a mente da criança associa o que ela vive, tá bom? Então, assim, a vítima, ela aparece na mente das crianças, ela aparece na mente das pessoas, porque no ponto de vista da criança, ela não é vista pelas pessoas, ela não é aceitada, ela tem meio que uma sensação de rejeição. E aí, para chamar a atenção de um pai, para chamar a atenção de um tio, de um familiar, do professor, ela acaba se vitimizando, porque na cabeça da criança é a forma que ela vai ter atenção das pessoas. Quando isso é levado para a fase adulta, isso prejudica absurdamente, porque aquela pessoa que só se lamenta, tudo vê o lado negativo, acha que tá tudo errado, acaba afastando as pessoas dela e não trazendo para perto. Tá? Então, a vítima é mais ou menos isso. O esquivo, que é uma outra, um outro sabotador, na verdade tá no último vídeo. O esquivo, ele é aquele sabotador que gosta de fugir de conflito, de procrastinar as tarefas que ele não gosta muito. Então, a pessoa que tem esse perfil, como que surgiu isso na infância? Pode surgir tanto em uma infância difícil, como em uma infância feliz. A criança pode não... na infância feliz, o que acontece? A criança, o pai protege demais, o pai faz tudo, a mãe faz tudo porque quer proteger a criança não conhece uma realidade ruim, quando cresce vira um esquivo, por quê? Porque tudo tem que estar sempre bom, tudo tem que estar sempre perfeitinho, tudo tem que estar sempre lindo. E acontece que nem tudo é tão lindo. E ele acaba fugindo dos conflitos porque não quer lidar com conflitos. Agora, quando a infância ela é muito ruim, também pode criar o esquivo. Por quê? Porque a infância foi muito dura, então ele quer fugir do conflito porque ele sabe que a experiência do... Por quê que... Simone, mas se dos dois jeitos pode surgir o esquivo... Como que eu faço para proteger meu filho? Como que eu faço para ele entender que as coisas não são simples e que ele não pode fugir dos conflitos? Gente, a criação de filhos é uma incógnita. Existem inúmeras teorias. Se você for ver, por exemplo, há psicólogos que estudam sobre isso e tudo mais, nem sempre conseguem colocar toda a teoria em prática. Para você criar uma pessoa que tem esse sabotador esquivo bem fraco, é você sim colocar a criança em situações que ela precisa resolver o conflito, que ela precisa saber se virar. Mas não existe um certo e um errado. Na criação de um filho, você faz o que você pode. O que você precisa fazer é sempre orientar que ela se posicionar é muito importante. É sempre falar que não é o que você faz que vai fazer com que as pessoas gostem de você. Então, tudo isso afeta na criação. Não tem uma coisa que é certo ou errado. Se tivesse uma varinha mágica, não seria tão desafiador criar uma criança. Então, você não tem que se preocupar tanto em qual é a teoria certa. Dentro do seu conhecimento, do que você sabe sobre aquela característica daquele sabotador, conduza a criação do seu filho baseado no quê? Poxa, se eu fizer isso daqui diferente é melhor. No caso do esquivo, é importante sim a criança saber resolver conflito, mas ela tem que entender que não é só o lado ruim de resolver conflito, porque você entrar no conflito não é para todo mundo, não é todo mundo que se sente confortável num conflito. É desconfortável. A questão é ele entender o porquê que ele enfrentar situações da vida é importante. É a criança entender o que isso traz de bom para ela. Porque quando você trabalha o prazer, é muito mais fácil de todo mundo, todos nós somos assim. Se você tem que ir na academia, por que muitas pessoas se sabotam na academia? Porque dói,
porque é cansativo, porque muitas vezes você vai sozinha, não tem um estímulo. Agora, se você começa a trabalhar a sua cabeça com um prazer, o que traz de bom ir na academia? Ah, você fica mais disposto, você fica mais saudável, né? Dói, mas depois que passa, você fica com um corpo mais bonito. Se você trabalha o prazer, é muito mais fácil da sua mente aceitar as coisas. Então, não é só chegar e jogar o filho no meio do conflito e falar resolve. A ideia é mostrar para ele qual é o prazer, qual é a vantagem de estar nisso, tá? E lá no livro fala de vários outros perfis, não vou me alongar muito nisso, porque senão nossa live vai ficar muito extensa. Nós já estamos há mais de meia hora aqui. Então, eu já vou entrar na questão de como minimizar as forças dos sabotadores. Alguém aqui que tá assistindo essa live quer saber como enfraquecer esse diabo na cabeça? Levanta a mãozinha, faz um aceno com a mãozinha, que eu quero saber quem quer saber como minimizar esse diabinho. Essa força negativa que sabota a gente todos os dias. Que vocês vão querer até me bater, de tão simples que é. Quem aqui tem vontade? Coloca aí no comentário. Quem quer saber como minimizar a força dos sabotadores na cabeça? Acena aí pra mim. Grita, eu quero. Manda um tchauzinho. Faz alguma coisa. É isso aí, gente. Vamos entender como minimizar essa força dos sabotadores, esses benditos sabotadores, e fortalecer o QP, a inteligência positiva. Como que eu faço esse anjinho ficar mais forte? No livro Inteligência Positiva, a estratégia mais eficiente para enfraquecer os sabotadores é simplesmente observando e rotulando os pensamentos ou sentimentos dos sabotadores cada vez que reparar neles. Primeiro, você precisa conhecer o perfil dos sabotadores. Simone, eu não conheço esses perfis, como que eu faço? Vai no meu canal do YouTube, procura aqui no IGTV, vai no Facebook, tem uma série de vídeos que eu estou falando das características dos sabotadores. Então, primeiro, você lê as características ou você assiste esse filme, esses vídeos, você conhece os sabotadores, o que acontece? Você vai saber como eles atuam. Você vai começar a percebê-los no seu dia a dia, porque isso é o mais importante. Você vai conhecer ele no seu dia a dia, quando você tiver uma atitude, você vai falar, putz, isso daqui é um sabotador. Acabei de me sabotar. E aqui, uma coisa que talvez na leitura pode passar batido, mas é uma coisa extremamente importante para enfraquecer o sabotador. Aqui tá falando, observar e rotular os pensamentos ou sentimentos. Por que rotular? Porque o nosso cérebro, gente, é uma caixinha de surpresas. Ele pode ser nosso amigo e pode ser nosso inimigo. Quando você identifica o sabotador atuando na sua vida e você coloca um rótulo nele, você descaracteriza ele como uma força. Um exemplo muito básico de rotulação. Uma pessoa, quando ela é rotulada por alguma coisa, ela pode ter uma essência muito, muito boa. Mas se você coloca um rótulo nela, o que as pessoas vão ver? O rótulo, e não a essência. Por isso que rótulos são muito importantes. Se você se você percebe o sabotador agindo na sua vida e você coloca um apelidinho nele, como eu falo do diabinho, por exemplo, diabinho safado, filho da mãe, aqui não. Automaticamente o seu cérebro descaracteriza a força dele, tira a força dele na sua vida. O que acontece com o sábio assim que você tira a força do diabinho na sua cabeça? O seu anjinho estufa, ele cresce, ele vem agir. Um esquivo, por exemplo. O esquivo, ele está numa reunião e ele não gosta de conflito. Quando o sabotador tá na vantagem, quando o sabotador tá lá com a força dele, como que funciona? Eu tô numa reunião, eu não estou concordando com nada do que tá sendo falado, mas eu que não vou me manifestar, porque vai que isso aqui gera um conflito, eu criar esse conflito, Deus me livre. Aí o que eu faço? Eu fico na minha. O que isso pode causar de ruim? Eu não me posiciono, eu não apareço, no meu trabalho eu não me destaco.
Como que eu vou ser promovido se eu não apareço? Como que eu vou ser valorizado se eu não apareço? Então isso é um sabotador. Você acha que você está fazendo uma coisa boa, mas na verdade você está se sabotando. Você está sabotando o seu desenvolvimento profissional. Agora, se você rotula esse filho da mãe, você tá lá no meio da reunião, e aí você pensa, eu dar minha opinião pra virar briga, pra gerar conflito, não vou, e você identificou o sabotador, você fala, ah, seu diabo, filho da mãe. Ah, seu cocôzinho de cavalo. Ah, seu não sei o que. Coloca um apelido no seu sabotador. Se você fala, ah, seu diabinho, filho da mãe, aqui você não tem espaço, o que que seu sábio vai fazer? Vai crescer. É óbvio que você não vai gerar aquele negócio, ai, agora eu vou brigar com todo mundo, não é isso. Mas na hora certa você vai saber se posicionar. Você vai aparecer na reunião e vai falar assim, olha, eu não concordo com isso que foi falado, porque na minha opinião tem que ser assim, assim, assim. O que que vocês acham? Gente, o povo vai parar e falar assim, hã? Quem é você? Da onde que você veio? Que você nunca apareceu aqui? Só que você sabe do que você tá falando. Porque você não vai falar se você não tem certeza. Então, assim, e aí tem que tomar cuidado com isso. Não vai disparar falar na reunião sem ter certeza de nada. Aí é demitido, aí fala assim, ai, a Simone me ensinou que eu tinha que falar e eu fui demitido. Não é isso, gente. Analisa a situação, só fala se você tem certeza. Só que se você rotula o seu sabotador, enfraquece ele, o sábio vem, entra em ação, você fala, você aparece, você vai ser valorizado, você vai ser visto. Ai, Simone, mas e se eu falei alguma coisa de errado? Se você tinha certeza, se você tinha algum embasamento, mas aquilo não foi o real, eles não vão te crucificar, eles vão falar, não, o que você falou tem base, só que se nós agirmos desse jeito, aí as coisas melhoram. Deu pra entender, gente? Rotular é muito importante. Aí as pessoas falam assim, Simone, é só isso? É só identificar, botar um apelidinho que o negócio some? Como assim? Gente, qual que é o motivo disso? Por sua própria natureza, os sabotadores causam danos bem maiores quando trabalham escondidos sob o radar, fingindo serem seus amigos ou serem vocês, ou serem a gente, ou serem eu. Ao observá-lo e rotulá-lo, você os desmascara e desacredita a voz dele. Entendeu? Olha só o que tá falando no livro. Repare a diferença entre dizer acho que não sou capaz e o crítico acha que eu não sou capaz. Quando o sabotador ele tá em oculto, como que ele age na sua cabeça? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho forças, eu não sou capaz. Quando você identifica o sabotador, não é você que se sente incapaz, é o sabotador. Então, ao invés de você falar, eu não consigo, você vai falar, o crítico fala que eu não consigo, mas eu consigo. Deu pra entender? Coloca aí pra mim, se vocês acharam que é tão difícil assim. Gente, é simples, porém é complexo. Por quê, Simone? Porque quando eu falo se coloque numa reunião, para quem tem um sabotador ainda muito forte, nós como seres humanos temos, né, a tendência da insegurança e tudo mais, e o que acontece? A gente se sabota mesmo. Mas não deixe isso ter essa força no seu dia a dia. Trabalhe para minimizar a força do sabotador. Rotula ele. Ao invés de você falar eu não consigo, fala o crítico acha que eu não consigo. Ah, eu não quero causar conflito, o esquivo acha que eu não quero causar conflito. Ai, ó céus, ó vida, ó azar, a vítima acha que eu sou pessimista. Tira de você isso, porque isso não é seu, é de um pensamento que você tem. Quanto mais você enfraquecer o seu sabotador, mais você vai elevar o seu sábio. A sua inteligência positiva vai aumentar, a sua produtividade vai aumentar, os seus relacionamentos vão ser melhores, o seu casamento vai ser melhor e você vai conseguir alcançar muito mais objetivos do que você imagina. Porque tudo vai melhorar. Ok?
Muito obrigada por vocês participarem junto comigo. Muito obrigada por fazerem parte disso comigo. Eu espero ter ajudado vocês, ter contribuído com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no direct pra mim, não tem problema. Essa live vai ficar gravada por mais 24 horas e eu vou postar amanhã no YouTube, vou editar direitinho, vou postar no YouTube. Mas se tiver qualquer situação que você pensa, putz, não consegui identificar, ou consegui identificar, mas não consegui agir, Simone, me fala, manda um direct pra mim, vamos nos ajudar. Tudo vai ficar esclarecido, tá bom? Obrigada pela presença de todos, obrigada pelo retorno, pela participação. Em breve, creio que faremos mais lives, vai ser muito bacana. Adorei essa experiência de estar aqui com vocês. Desculpa pelo fanho, pela gripe, mas eu fiquei muito feliz por estar aqui com vocês. Gente, Deus abençoe. Uma ótima semana para todos. Bom fim de domingo aí. Vamos curtir o Fantástico. Um beijo. Tchau, tchau.